Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 3, objeto de conhecimento, Primeira República e suas características, contestações dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930, com detalhamento, os primeiros tempos da República Brasileira, o governo provisório. Vamos à nossa aula? Iniciando a mais uma aula de História, vamos verificar a República da Espada. Observe aqui ao meu lado que nós trouxemos duas figuras importantes neste processo, que é Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, que são aí as características, os personagens principais desse primeiro período da República Brasileira, que é chamado de República da Espada. O período entre a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e a promulgação da Constituição de 1891 foi marcado pela instabilidade política e pela busca por um novo modelo de governo para o Brasil. Esse período, conhecido como governo provisório, foi liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu o cargo de chefe do governo provisório com poderes ditatoriais. Então, este primeiro momento, nós vamos observar aí essas questões de turbulência, de instabilidade, a presença de militares, visto que a proclamação da República veio em decorrência de um golpe militar, e a figura de Marechal Deodoro da Fonseca. Apesar de ele ter proclamado a República, ele possuía ali características autoritárias, um governo ali autoritário, e isso vai ocasionar ali problemas sociais. E até o momento da promulgação da primeira Constituição do Brasil República, nós temos o que nós conhecemos como governo provisório. Vamos lá ao nosso texto, que diz o seguinte: governo provisório, período turbulento e de transição, mas também um momento crucial na história brasileira. As medidas tomadas durante esse período, como a separação Igreja e Estado e a promulgação da Constituição de 1891, lançaram as bases para a Primeira República Brasileira. Então, quando se fala de governo provisório, tenham em mente que é aquele governo que vai ser transitório, que é justamente para ter a passagem aí do Império para a República. E nesse cenário, nós teremos o nosso primeiro presidente republicano, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, como vocês podem observar aqui nesta imagem. Foi o primeiro presidente do Brasil. O seu governo vai de 1889, o período da proclamação da República, até 1891, que é o mesmo ano em que há a promulgação da primeira Constituição do Brasil neste momento para a República Brasileira. Ele é o chefe do governo provisório e tem aí a necessidade de estabilizar o país no período pós-proclamação. Ele vai reorganizar o exército, também vai criar escolas militares e nomear ministros para seu gabinete. Outra característica do governo dele são justamente conflitos políticos e pressões de diversos setores da sociedade. Essas são características do governo de Deodoro da Fonseca. E ainda temos em novembro de 1891 a dissolução do Congresso Nacional, e ele vai governar por meio de decretos, o que vai gerar uma crise política. Quando Deodoro da Fonseca assume essa situação, assume essa postura, nós vamos observar que ele vai ter ali uma característica autoritária, ferindo ao que dizia a Constituição de 1891. Então ele vai renunciar ao governo no dia 23 de novembro, sendo sucedido pelo vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Então, observem que o governo do Marechal Deodoro é imbuído de vários problemas de ordem política, social. Ok? E para exemplificar as características da Constituição de 1891, nós trouxemos o professor e também advogado William Costa. Observem só o que ele vai nos dizer.
Olá pessoal, sou o professor William Costa, também sou advogado e hoje nós vamos tratar sobre a Constituição de 1891. Essa Constituição ela rompe com a monarquia e ela institui no Brasil uma república. Essa república tem como chefe de Estado e chefe de governo o presidente da república, tá certo? E ela estabelece também 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder moderador ele foi extinto com a Constituição de 1891, porque era uma figura característica da monarquia, tá certo? Outra inovação aí que a Constituição de 1891 trouxe foi a instituição dos Estados-membros. Os Estados-membros antes eram conhecidos como províncias. Esses Estados-membros eles acabam tendo uma autonomia maior de se organizar, inclusive se organizando através das suas próprias constituições. Essa Constituição ela só devia obediência à Constituição Federal. Esses Estados-membros eles seriam governados por presidentes dos Estados-membros, tá certo? Outro ponto importante foi a questão do voto. A Constituição de 1891 ela põe fim ao voto censitário, tá certo? O voto censitário era somente cidadãos que tivessem determinada renda, eles poderiam votar. Na Constituição de 1891, todos os cidadãos maiores de 21 anos eles poderiam votar. E aí surgiu uma discussão: as mulheres poderiam votar ou não nessa Constituição? Bom, as mulheres não poderiam votar, mas ainda na Constituinte houve uma discussão se elas poderiam ou não, e as emendas apresentadas colocando ali direito às mulheres votarem, elas não foram aprovadas. E daí surgiram 2 correntes. A primeira corrente entendia o seguinte: como nenhuma dessas emendas tinha sido aprovada, o que acontecia? As mulheres não poderiam votar, tá certo? Sob a égide da Constituição de 1891. Já a outra corrente, ela dizia o seguinte: a Constituição nada resolveu, porque a Constituição só diz o seguinte: o voto é um direito do cidadão maior de 21 anos. E aí, essa corrente entendia que esse tema deveria ser regulado por uma lei ordinária, uma lei comum, tá certo? E aí, o que aconteceu? Em 1921, o Senado aprova uma lei garantindo um voto às mulheres. Mas ainda na época dessa discussão, haviam vozes dissonantes dizendo que a mulher não podia votar porque isso poria em risco a família, tá certo? Então, essas discussões foram tidas, mas foram resolvidas futuramente. Outros pontos importantes é que a Constituição, ela institui o habeas corpus, ela põe fim à pena de morte, tá certo? Que é um tema muito importante, e principalmente ela institui ali a Justiça Federal em todo o Brasil. Bom, espero que vocês tenham entendido aí, que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Nós nos encontramos numa próxima. Então, queridos, como o próprio professor e advogado William Costa comentou conosco, né, ele deu ali características, né, principais e também importantes em relação à Constituição de 1891. Essa Constituição, ela vai estabelecer as bases do novo regime republicano. É a primeira Constituição do Brasil República, tá? Tenham isso em mente, na mente de vocês, que é a Constituição de 1891. Vai representar a ruptura, ou seja, a quebra, né, significativa com o passado imperial, após, né, as principais mudanças em relação à Constituição Imperial de 1824. Então, até então, nós temos ali a Constituição de 1824, que era a Constituição do Império, e ela foi substituída pela Constituição de 1891, que vai ser a primeira Constituição do Brasil República. Dentre os pontos importantes de mudança, nós temos a República Federativa, ou seja, a formação ali de Estados-membros, né, a questão de termos ali a substituição da província para o Estado dentro da federação. Vamos ter a presença do presidencialismo, a figura do presidente como chefe político, a separação dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que na Constituição antiga havia o 4º poder, que era de exclusividade do imperador, que era chamado de poder moderador. Como nós
no Brasil República não teremos mais a figura do imperador, esse poder ele foi extinto, havendo aí a presença dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, com as suas esferas ali de atuação. Também, dentro dessa Constituição, temos a aplicação do Estado laico, ou seja, o Estado que não tem uma religião oficial e que dava margem para que haja a liberdade religiosa. E o voto masculino também é uma característica importante. Porém, apenas os maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. Mulheres e analfabetos e mendigos não participavam desse sistema eleitoral, ou seja, somente os homens maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados, certo? Então essas são as características principais desta Constituição. Outra situação que nós verificaremos é justamente a separação entre igreja e Estado. Olhem só o que diz o nosso texto. Lei de separação igreja e Estado acontece em 1890. A partir dessa lei, que foi promulgada, há a separação do Estado e da Igreja e vai estabelecer a laicidade do Estado brasileiro. A lei proibia o ensino religioso nas escolas públicas e eliminava o financiamento estatal às atividades da Igreja Católica, certo? E essa lei ainda estabelecia uma base para a autonomia do Estado em relação às questões religiosas e uma garantia de liberdade religiosa para todos os cidadãos brasileiros. Então, esta lei ela foi justamente colocada para que houvesse, de fato, a aplicabilidade do que nós chamamos de Estado laico, uma vez que a Igreja Católica não vai ter mais ali os benefícios que ela possuía durante o governo imperial, ok? Continuando o nosso texto, vamos conhecer agora o governo de Floriano Peixoto, que vai começar em 1891 e vai até 1894. Ele assumiu a presidência em um momento de grande instabilidade política e econômica. Seu governo foi marcado por forte influência dos militares, que detinham o poder central e reprimiam qualquer oposição ao regime. Também no seu governo nós vamos observar a consolidação da República, em que ele vai enfrentar várias revoltas e conspirações que vai ameaçar o quê? A estabilidade do novo regime. Lembrem que esse primeiro momento da República vai ter a finalidade de quê? De consolidar a República. Então, quando Floriano ele assume o poder, ele vai se ver na obrigação de manter a estabilidade desse novo regime. E dentre as revoltas que ele vai enfrentar, estão inclusas a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Então, nós vamos observar o que foi a Revolta da Armada. A Revolta da Armada, ela acontece entre 1893 e 1894. Nós temos aqui as causas desta revolta, que são a centralização política, questões políticas, descontentamento da Marinha. Lembrando que a Marinha é o nome atual do que era conhecida na época a Armada, certo? Por isso que o nome da revolta é Revolta da Armada. Foi um movimento organizado pelos marinheiros da época que eram conhecidos como a Armada do Brasil, ok? Continuando, qual foi o estopim, o bombardeio na capital federal? Os revoltosos, eles ameaçaram o governo federal, dizendo que eles iam bombardear a capital. Lembrando que, neste momento, a capital do Brasil era justamente o Rio de Janeiro, certo? Quem vai ser o líder dessa revolta? Almirante Custódio José de Melo. Ele que vai ser o responsável pela liderança da Revolta da Armada. Conflitos. Quais serão eles, Confrontos armados entre forças rebeldes da Marinha e também forças locais ao governo. E nós vamos observar a rendição dos rebeldes. E as consequências dessa revolta, quais serão elas? Fortalecimento do governo, repressão
e punição dos rebeldes. Então, essa revolta ela vai ocorrer, porém o governo federal ele vai ser superior e vai conseguir sanar esse movimento de conflito que ocorreu aí na capital federal, certo? Seguindo, vamos observar a Revolução Federalista, que acontece entre 1893 e 1895. Qual é o local desta revolta, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos observar um movimento entre federalistas e republicanos. Dois grupos diferenciados que vão estar ali lutando para que haja ali, de fato, a conclusão, né, o atendimento às suas aspirações. O conflito vai refletir as tensões entre diferentes grupos políticos e sociais no país. Então, vamos lá às causas dessa revolução. Observem só. A primeira delas é a centralização do poder, ou seja, estava havendo um movimento para que não houvesse a centralização de fato, que houvesse o quê? A federação, houvesse ali justamente a distribuição do poder, em que houvesse ali a distribuição desse poder para vários estados membros, ok? A nossa próxima causa aí são as questões regionais, né, que vai estar ali imbuídos nessa questão federalista. E ainda o descontentamento social. Então, essas são as causas aí que nós vamos observar para que haja a Revolução Federalista. Então, quando se fala de centralização do poder, nós estamos falando da insatisfação dos federalistas que vinha da centralização do poder no governo central. Em relação às questões regionais, eles almejavam maior autonomia para os estados do sul do Brasil. E em relação ao descontentamento social, está implícito aí as condições de vida e trabalho no sul do Brasil, né, que eram muito difíceis. Então, todas essas causas vão estar ali sendo questionadas dentro deste movimento da Revolução Federalista. Continuando, os líderes dessa revolta. Quem vai ser os líderes da revolta federalista? Vamos a eles. Nós temos Júlio de Castilhos, que é republicano, e também eram conhecidos como pica-paus, e representava o governo federal. Se representava o governo federal, quer dizer que eles adotavam justamente a concentração do poder na figura do presidente. Gaspar da Silveira Martins, ele era líder dos federalistas, que também eram conhecidos como maragatos, e representava os revoltosos sulistas. Então, quando se fala de federalista, está se falando aí em relação à divisão do poder para os estados-membros, em que cada estado-membro teria ali a sua autonomia política, ok? Vamos aos conflitos. Olhem só, qual vai ser o estopim? Federalistas se rebelam contra o governo central, proclamando a República Rio-Grandense no Rio Grande do Sul. Os combates foram intensos e causaram grande destruição e perda de vidas. Ainda nós temos aí a figura do governo central, em que é liderado por Floriano Peixoto, que vai enviar tropas para reprimir a revolta e restaurar a autoridade do Estado. Então, observem que esse movimento que vai acontecer no sul do país vai ter o apoio direto do governo federal na figura de Floriano Peixoto, que era justamente o presidente do país neste momento, certo? Continuando, vamos agora conhecer as consequências desta revolta. Derrota dos federalistas. A revolta foi sufocada e a autoridade do governo federal foi reestabelecida. Vamos observar também a questão da repressão e punição, com a prisão, exílio e punição que foi estabelecida pelo governo federal. Lembrando que o governo federal está sendo representado aqui por Floriano Peixoto. E qual foi o legado desta revolta? O conflito evidenciou as dificuldades de unificação e consolidação do país
após a proclamação da República. Uma das questões principais que foram levantadas durante o processo de proclamação da República era justamente se manter a unidade territorial. E quando o Sul começa a se rebelar, a ideia deles era o quê? Vamos tentar conter este movimento o mais rápido possível para que não haja a separação do território, certo? E aí, isso vai demonstrar justamente a consolidação do federalismo. Apesar da centralização do poder, o sistema federal foi mantido, mas, olha só, com forte controle de quem? Do governo federal, certo? Sobre os estados. Então, havia a questão da federação, mas o governo federal ainda vai estar ali sob o controle geral desses estados. Ok? Então, essas características, né, elas foram bem evidenciadas, né? No momento em que se fala de federação, nós vamos observar que essa federação ela vai ser limitada nesse contexto aí da República da Espada, certo? E ainda nós temos aqui a nossa linda bandeira, né? E esta bandeira representa justamente a mudança do governo, a mudança do sistema e a bandeira, ela vai estar ali justamente alinhada às ideias positivistas. Então, vamos observar a filosofia positivista idealizada por Auguste Comte, que vai influenciar profundamente e defender o progresso social através da ciência e da razão. A bandeira nacional brasileira representa a história, os valores e a identidade do povo brasileiro. No centro da nossa bandeira, nós podemos observar a frase ordem e progresso, né, que é inspirada na filosofia positivista e resume a aspiração nacional por um futuro próspero e organizado. Então, a frase da nossa bandeira, né, ela é ali uma característica positivista em que mostra que para se haver o progresso é preciso ter o quê? A ordem. E essa ordem ela vai ser ali colocada na figura justamente desse governo aí mais centralizado, certo? No contexto desse período de República da Espada, nós temos a figura de Rui Barbosa, uma política que ele vai adotar que é conhecida como encilhamento. E essa política ela vai sofrer uma crise, certo? Vamos lá. Crise do encilhamento. É a primeira crise da República Brasileira. O que vai ser essa crise, né? Vamos observar a expansão desordenada de crédito. O que isso quer dizer? Começou-se a conceder muito dinheiro para pessoas ou para empresas e também vai conceder ali uma medida que não vai acabar não dando benefícios para a economia brasileira. Haverá também a impressão desmedida de papel moeda, ou seja, muito dinheiro, muita cédula circulando no território. E ainda, né, nós vamos observar a questão de presença de empresas fantasmas que vão surgir em decorrência desse consentimento, né, dessa concessão, melhor dizendo, de créditos, em que não havia ali uma análise de fato para saber se aquela empresa era de fato viável e acabou-se surgindo várias empresas fantasmas justamente para conseguir esse benefício que o governo estava oferecendo. E ainda a questão do mercado especulativo em alta, né? Então, essas são as características dessa crise do encilhamento. Quando se fala aí na relação de emissão descontrolada de moeda, quer dizer o seguinte, que havia a emissão excessiva, ou seja, em grande quantidade de moeda pelo governo, porém essa moeda ela não tinha valor econômico, não tinha ali um valor, vamos dizer assim, monetário. E claro que isso vai gerar inflação galopante e também a desvalorização da moeda. Quando se fala de desvalorização da moeda, quer dizer o seguinte, em que há muito dinheiro, mas esse dinheiro ele não tem um poder de compra real, certo? Em relação à especulação financeira, vamos observar o que seria isso, né?
a compra e venda de moeda em busca de lucros rápidos. Vai agravar a instabilidade do mercado financeiro. O que isso quer dizer, né? Seria justamente a questão da presença do mercado especulativo, em que numa hora estava um valor razoável, de acordo com esse mercado especulativo, e no final do dia esse valor, né, de determinados produtos estariam com preços alterados. Isso tudo também em decorrência à inflação. Nesse contexto também observamos a crise do café. A queda do preço do café no mercado internacional, que era o principal produto de exportação do Brasil na época. Lembrem, né, que o café ele também foi um produto bastante explorado e bastante vendido durante o Segundo Reinado. E essa prática agrícola ainda vai ser presente no Brasil República, certo? Então, quando tem a queda do preço do café, automaticamente vai impactar a economia do país, visto que era o principal produto vendido para o mercado externo, certo? E isso vai gerar também uma instabilidade política, em que, né, nós temos aí a presença de diversas revoltas, como as duas que nós acabamos de observar, né, tanto a da Armada quanto a federalista. Vamos observar crises governamentais em que os próprios políticos da época estavam insatisfeitos com as medidas tomadas tanto por Deodoro da Fonseca quanto por Floriano Peixoto, e também vamos observar o afastamento, né, de investimentos externos e também contribuir para o clima de incerteza. Quando nós temos um governo que está com sua política instável, abalável, claro que os governos externos, né, os países estrangeiros não vão querer investir naquele local. Por quê? Porque eles não sabem o que pode acontecer futuramente. Então, para que haja investimentos externos, é necessário que haja o quê? Uma estabilidade política e não uma instabilidade política. Então, essas características vão estar presentes dentro do período que nós chamamos de República da Espada. E lembrem que, por conta dessa questão autoritária tomada aí por Floriano Peixoto, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, certo? Então, essas características de autoritarismo, de repressão, de violência vão caracterizar esse primeiro período aí da República, que nós conhecemos como República da Espada. E o que eles queriam, né? Queriam consolidar justamente a República no Brasil. E para isso eles vão utilizar de artifícios aí violentos para que haja de fato a implementação da República em nosso território. Então, vale lembrar, né, que claro, em meio a todo esse processo, haviam populações ali que estavam sofrendo bastante por conta dessa instabilidade, por conta dessa incerteza, por conta também das práticas econômicas que não beneficiavam a todos, certo? Então lembrem, né, o período da República da Espada é o período que houve ali a governança de militares no poder, na figura de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período é marcado por uma instabilidade social e também por instabilidade econômica marcada pela crise do encilhamento, que foi uma política adotada por Rui Barbosa, querendo ali modernizar o país, querendo trazer transformações significativas para o Brasil, visto que à época, né, o Brasil ainda era totalmente agroexportador. Era preciso que houvesse ali uma transformação nos meios de produção do território. E uma dessas medidas, né, foram adotadas justamente por Rui Barbosa, com a intenção justamente de modificar esse sistema produtivo em nosso território. Então, queridos, essas são as características gerais do período da República da Espada e espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.